Oi gente, nessa videoaula vocês vão aprender a fazer essa nécessaire com a técnica de chenille e viés no zíper. O material que a gente vai precisar para executar essa peça é 4 tecidos diferentes, um tecido com estampa grande e outros 3 combinando com ele, medindo 35 por 50 centímetros cada um. Uma vez 35 por 50 do tecido que vai ser o forro da nécessaire, uma vez 35 por 50 de manta acrílica. Vamos precisar de giz japonês, que é aquele marcador branco que apaga com calor. 2 vezes 5 centímetros por 35, que é o viés do zíper. E um zíper de 35 centímetros com cursor. Então o material que a gente vai usar nessa peça é esse. A primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar esses tecidos em cima da manta. A gente precisa escolher o tecido que vai ficar mais aparente, porque aqui, ó, um dos tecidos fica inteiro no fundo e ele aparece bastante. Então pode ser qualquer um dos 3 composês, e o tecido que é mais estampado é o que vai ficar em cima. Ele é a última camada. Então esse aqui eu vou querer que fique o rosa por baixo, então ele é o primeiro aqui. Eu vou posicionar ele aqui em cima da manta. E aí na sequência você vem colocando os outros 2. E como eu disse, por último, o que vai ser a primeira camada é o mais estampado. Então, depois que eu posicionar todos eles aqui, ó, uns 3 e mais o estampado. Aí eu vou riscar na diagonal umas linhas nele, aqui, começando da lateral. Então aqui eu vou pegar a marcação de 45 graus da minha régua, vou alinhar ela aqui com o comecinho do tecido e a cada 1,5 centímetro eu vou passar um traço. Então aqui conto 1,5 mais 1 e assim a gente vai até terminar o tecido. Só que diferente do matelassé, esse risco aqui ele só vai, a gente não precisa voltar no outro sentido formando um quadradinho, porque a gente vai passar só costura reta num sentido só. No chenille você pode variar as medidas dessas costuras, tá? Se for uma estampa muito grande, você pode aumentar para 2, até 2,5 centímetros de um traço para o outro. Ou se você quiser fazer um pouquinho menor também para ficar mais delicado, você também pode. Então eu tô terminando aqui de riscar, tô chegando no final do tecido e a hora que eu terminar a gente vai alfinetar a volta dele para poder costurar na máquina e a gente vai costurar em cima de cada risquinho desse, a gente vai costurar em cima de todos. E o tecido depois de riscado ele vai ficar assim. Bom, então agora a gente vai passar a costura reta aqui em cima de todos os riscos que a gente fez. A posição da agulha tá no 3,5 e eu coloquei o ponto um pouquinho mais comprido, ele tá no 4,5, tá? Então a gente vai costurar em cima de todos os traços que a gente fez. Cuidado com os alfinetes que a gente colocou, pra não quebrar a agulha quando estiver passando por cima. Quem usa esses alfinetes de pet, que é esse que tem um negócio que parece uma florzinha em cima, dá pra passar por cima tranquilo porque ele não quebra a agulha. Mas se você usa alfinete comum, então precisa prestar atenção nessa parte pra não ficar quebrando a agulha enquanto faz a costura. Essa técnica do chenille, ela pode ser aplicada em nécessaire e em bolsa também fica muito bonito. Então, até o modelo de bolsa que a gente vai aprender aqui no próprio curso, dá pra você fazer com essa técnica depois.
Bom, então eu tô terminando aqui de passar as costurinhas. E assim que a gente terminar, o próximo passo é apagar os traços de giz que estão aqui no tecido. Porque depois que a gente cortar todo esse chenille, vai ficar impossível de apagar. O tecido vai estar todo cortado, aí você vai passar o ferro, ele dobra por cima do traço e não dá, você não consegue apagar. Então aqui eu terminei, ele já tá assim todo costurado. Então agora com o ferro quente a gente vai apagar os traços do giz, é só passar aqui que ele vai sumindo. O ferro tem que estar bem quente, tá? O meu tá na última posição aqui da temperatura. E aí você vai passando, o giz ele vai derretendo e desaparece. Então ok, já tá tudo apagado, ficou só a costura aparecendo. Agora a gente vai refilar essa peça, ou seja, a gente vai cortar todo esse excesso de manta e vai ficar só o tamanho do tecido. Eu preciso alinhar ele desse jeito direitinho para eu ter certeza que a peça vai estar bem esquadrejada depois. Porque não adianta os lados estarem todos retos, mas quando você vai ver, não bate as medidas, a peça tá meio torcida, entendeu? Então, ó, aqui é a mesma coisa. Tá alinhado aqui de um lado, para daí eu poder cortar o outro. Então pronto, a nossa peça tá aqui. Agora o que a gente vai fazer é cortar o chenille. Tem duas maneiras de fazer isso. A gente pode fazer com a tesoura ou com o cortador próprio. O cortador próprio, ele é esse daqui. Ele tem uma lâmina igual do cortador circular dentro. E aí ele tem esses dentinhos aqui que você entra com ele na lateral, lembrando de deixar a última parte do tecido inteira, né? Então ela não entra aqui no cortador. E aí você puxa aqui, pega só as 3 camadas de cima e ele vai cortar e a última fica inteira. Então você pode fazer com ele, ou se você não tiver essa ferramenta, não tem problema, você pode fazer com a tesoura, tá? Então eu vou cortar um aqui com a tesoura pra vocês verem. Não esquece de deixar a última camada inteira, porque se você cortar ela junto, a manta vai ficar aparecendo e aí você estragou o seu chenille, tá? Então eu vou cortar com o cortador, que é um pouco mais prático, pra gente ir um pouquinho mais rápido, tá? Mas se você não tiver, você consegue fazer com a tesoura, não tem problema. Então aí você vai indo com o cortador, lembrando de excluir a última camada, e vai cortando entre todas as linhas. Capricha pro seu corte ficar bem no meio, tá? Pra ficar a mesma distância das duas costuras. Então agora eu tô terminando aqui de cortar o chenille, ele já tá ficando todo cortadinho assim, ó. E aí a gente vai passar pra parte da montagem da necessaire. O próximo passo é a gente pregar o zíper com viés nessa peça aqui que já vai estar pronta. Então a gente terminou de cortar aqui todo o nosso tecido. Eu peguei aquela tirinha, a gente tinha duas que medem 5 por 35, então eu dobrei ela no meio, dobrei as duas, na verdade a outra tá reservada aqui. E agora eu vou trocar a linha por uma linha da cor da tirinha, pra gente já pregar ela aqui, porque ela vai ser o nosso viés do zíper.
Então eu posicionei aqui a nossa tirinha dobrada ao meio, na parte mais estreita do tecido, que já tá com as costurinhas e os cortes feitos. Eu preciso prestar atenção para a hora que eu for costurar, essas coisinhas que estão cortadas não dobrarem assim, então eles precisam ficar todos no lugar bonitinho. E aí eu vou passar uma costura aqui. O meu pé de máquina tá no 5.0, então a agulha tá um pouquinho mais pra direita do que o normal, tá? Isso que a gente vai fazer agora é só uma costura de segurança, então por isso que ela não tá no 3,5. Depois, por cima disso aqui vai vir o zíper, e aí sim é uma costura que já vai permanente, que vai ficar aqui. Então dá aquele retrocessinho no começo. E no final também a mesma coisa. Do outro lado, eu vou repetir esse processo, então eu vou pegar aqui a minha tirinha que tá dobrada ao meio, vou posicionar ela aqui em cima e vou passar uma costura de fora a fora, igual a gente acabou de fazer do outro lado. Ok, agora a gente vai pra parte onde a gente prega o zíper, então eu tô tirando o cursor, vou desmontar, ele é um zíper de metro, então tá desmontado. E aí, junto com ele, eu já posso colocar aqui o forro. Então o forro também mede 35 por 50, eu vou posicionar ele aqui em cima de tudo isso com o avesso pra cima, então vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu vou trocar o calcador pelo calcador de zíper, que é esse daqui. E já vou mexer na posição da agulha, que agora ela vem mais pro meu lado esquerdo. Deixa eu ver aqui em que posição que ela vai ficar legal. Posiciona direitinho todas as camadas que a gente vai costurar agora. Todas elas tem que acabar juntas aqui. Não pode ter nenhuma coisa sobrando mais pra direita, tem que estar todo mundo empilhadinho. Ó, a posição da agulha vai ser o 4.0, tá? E do outro lado a gente vai repetir a mesma coisa. Então eu vou posicionar aqui o zíper de ponta cabeça, o forro por cima dele e a máquina vai continuar com a agulha na mesma posição, tá? Aqui, então agora a gente já pode desvirar e aí a gente vai rebater essa costura do viés do zíper. Então, ó, quando você desvira, ele tá solto aqui. Então a gente ainda precisa passar uma costura aqui embaixo, que é o que vai fazer ele ficar quietinho no lugar. Pra isso, eu vou ajeitar aqui, eu vou abrir a costura, né? Vou trocar o pezinho, a gente vai tirar o pezinho de zíper e vai voltar pro pezinho comum da máquina. A linha, a gente já tá com uma linha da cor. Quando vai rebater o viés é importante a linha ser da mesma cor do tecido, porque senão fica feio. A não ser que você tenha assim certeza absoluta que você não vai entortar nem 1 milímetro, mas isso é quase impossível, porque tá bem grosso. A gente já tem aqui 4 camadas de tecido, uma camada de manta, o forro, o zíper e o viés dobrado. Então é melhor a gente fazer com a linha da cor. A gente vai rebater as duas extremidades do viés. Então eu vou começar rebatendo a que está mais próxima do zíper e depois a gente rebate a de baixo, que é para ele ficar bem fixo aqui.
cavadinha de leve. Então, ó, eu terminei de rebater a parte de cima, agora eu vou rebater a parte de baixo do viés e eu já mostro pra vocês como é que ficou. Pra rebater a parte de baixo, eu vou mudar a posição da agulha de novo, porque essa costura tem que ficar bem na beiradinha. Então, agora ela vai ficar aqui no 3.0. Esse viés do zíper que eu tô ensinando pra vocês, vocês podem usar em todo tipo de necessaire, pode usar em bolsa, pode usar em estojo, e ele dá um acabamento bem legal. No caso do chenille, ele é meio que obrigatório, porque senão a hora que desfiar aqui, esse desfiado vai chegar até no zíper e vai ficar bem esquisito. Então, por isso que a gente colocou nessa peça, em especial, esse viésinho. Do outro lado eu vou rebater da mesma maneira, uma costurinha mais perto do zíper e depois a outra mais embaixo. Vai ajeitando o forro para ele não dar prega aqui, porque a gente tá prestando muita atenção em cima, mas não pode esquecer da parte de baixo também. Então aqui ok, a gente já tá com o viés pregadinho aqui dos dois lados. Agora a gente já vai partir para a montagem da nossa necessaire. O próximo passo, eu vou desvirar ela desse jeito aqui. E aí a gente vai encaixar o cursor. Então vai ficar forro para um lado e o resto do material para o outro. Então agora eu vou encaixar aqui o nosso cursor de zíper. Ele tem que ser encaixado agora, porque depois que a gente fechar não tem mais por onde colocar, tá? Eu vou passar direto, como eu faço de costume, e vou passar ele de novo para as duas extremidades do zíper ficarem fechadinhas. Aqui. E o meu cursor vai ficar aqui no meio. Eu vou voltar um pouquinho, que daí ele fica o meio aberto e as duas extremidades estão fechadas. Agora eu vou alinhar aqui os dois viezinhos do zíper para saber que tá tudo direitinho. E vou passar uma costura fechando essa lateral inteira até o forro. Desse lado a gente vai fechar tudo e do outro lado vai ficar uma abertura no forro, que é por onde a gente vai desvirar ela depois. Então a gente vai passar agora uma costura aqui fechando a lateral todinha da necessaire. A gente vai fazer isso dos dois lados, só que de um lado o forro vai ficar com uma abertura, que é por onde a gente vai desvirar depois. Cuidado na hora de passar por cima do zíper, tá? Porque vai estar bem grosso. Então, se você puder passar virando a sua máquina aqui com a mão, ao invés de ir pisando no pedal, é melhor, porque daí você consegue sentir onde a agulha consegue passar e onde a máquina realmente não vai dar conta, porque o zíper é bem duro. Então, aqui do mesmo jeitinho.
De novo, muito cuidado na hora de passar em cima do zíper, vai passando, virando aqui com a mão na lateral da máquina. A hora que você perceber que passou a parte mais dura ali, daí você já pode voltar a pisar no pedal. Aqui é o lado que a gente vai deixar a abertura. Não deixa a abertura muito pertinho do zíper, nem muito lá embaixo, porque senão ela vai te atrapalhar. Como eu tô costurando com linha clara, vocês vão conseguir ver, deixa ela aqui mais ou menos no meio, tá? E aí, através dela, a gente vai marcar as caixinhas de leite, que é o que vai dar profundidade para o necessaire. Então, a gente vai abrir aqui desse jeito. E usando a régua e o giz de novo, a gente vai marcar 5 centímetros a partir da quina. Então, da quina pra cá eu vou contar 5, da quina pra cá eu vou contar 5 e vou fazer uma marcação assim. Isso vai ser repetido nas quatro quinas da necessaire. E aí, depois que a gente fizer isso, a gente já pode cortar esse biquinho que ficou, tá? Então eu vou costurar os 4 e depois a gente corta tudo de uma vez. A minha máquina, ela tem uma marcação aqui, ó, que eu também posso usar. Ela tem uma marcação de até 40 centímetros, então dá pra usar aqui também. É muito importante que essa costura do fundo fique bem reforçada, porque como a gente vai cortar aqui, se ela abrir, vai dar problema depois, porque vai abrir a quina da necessaire, né? Não ia ser nada legal se isso acontecesse. Então faz uma costurinha bem reforçada, dá um retrocesso longo, tanto no começo quanto no final dela, pra ficar praticamente com 2 costuras passadas ali. Aqui no forro a mesma coisa, vou marcar aqui 5 e 5. E a última quina, a gente tá chegando aqui também, a mesma coisa. Aí a gente vai desvirar e eu vou ensinar vocês um jeito de deixar o chenille bem bonito, que é uma técnica até que vocês vão achar meio engraçado. Então aqui a gente já costurou todas as quinas, agora a gente vai cortar esses excessos. Vai cortar também o excesso do zíper, que ficou sobrando um pouquinho. O zíper tá meio grande aqui. Do outro lado também. E embaixo também a gente vai tirar esse excesso. Então o necessaire tá pronto, só falta a gente desvirar. Pela abertura que a gente deixou aqui, o zíper também estava aberto, lembra que a gente deixou aberto bem o meinho dele? Aí por lá a gente vai puxar o fundo e vai trazendo pra fora aqui. Com cuidado para não ter perigo de você rasgar o forro. Vai tirando aqui devagarzinho, vai puxando um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Aqui. Desvira as caixinhas de leite.
Ajeita tudo direitinho, o zíper. Aí eu já vou aproveitar que eu tô com a máquina ligada, eu vou fechar o buraco do forro que a gente deixou. Esse aqui eu vou fechar na máquina mesmo, mas eu já ensinei pra vocês como é que fecha com ponto invisível. Então quem quiser pode usar fazendo a técnica do ponto invisível, que é a mão. Então, ok, o forro fechado, jogo ele lá pra dentro. A necessaire, ela tá pronta. A única coisa que falta agora é a gente dar um jeitinho no chenille. E como que a gente vai fazer isso? Pro chenille, a gente vai usar uma escova de lavar roupa. E aí a gente vai esfregar ele pra ele dar uma desfiada e vai ficar com um efeito bem legal. Tá, então, ó, a nossa necessaire tá pronta. O que a gente vai fazer agora é desfiar essa parte que tá toda cortadinha. E pra fazer isso, a gente vai usar uma escova de lavar roupa. Então, é só esfregar aqui. E aí você vai esfregando bem em todos os sentidos e ela vai desfiando as extremidades do tecido que estão cortadinhas. E isso dá um efeito bem legal, tá vendo como é que já vai ficando, ó? E aí é só você esfregar em toda a nossa necessaire a escova. Se você não tiver uma escova dessa de lavar roupa aí, você pode usar também aquelas escovas de fazer escova no cabelo, que tem bastante cerda, também dá certo. E quanto mais dura for a escova, mais você vai conseguir desfiar. Tá? Então, ó, vai desfiando bem todas as partes da necessaire. E por que é importante a gente escolher uns tecidos com estampa grande? Porque depois de desfiado, ó, as flores continuam aparecendo e fica um efeito super legal. Então, como eu disse antes, essa técnica ela pode ser usada para vários tipos de peça, bolsa, necessaire, para estojo, que fica bem legal. E aqui eu vou aproveitar que o nosso cursor tem um buraquinho para eu fixar a minha etiqueta. Então eu vou colocar ela aqui e aí a nossa necessaire tá prontinha. Se você ainda não tem etiqueta, você pode encomendar as suas lá com as meninas da Luré, que é ela que faz pra mim essas etiquetas acrílicas, tá? Então aqui, a nossa necessaire tá prontinha.